breve. Eu acho que agora congelou um pouco a sua imagem aqui. Você está me ouvindo ainda? Acho que voltou agora. Voltou. Eu Aham. tô te ouvindo Pronto, agora e voltou. tô te Voltou sim. vendo. Então, primeiramente, eu gostaria muito de te agradecer por aceitar esse convite e dizer que ele foi viabilizado por uma amiga nossa em comum, que é Dodi Leal. Ela foi quem me indicou para que você integrasse esse nosso curso. Na verdade, essa fala ela faz parte do curso que a gente tem aqui, é uma disciplina, um componente, na verdade, a gente não chama disciplina, que a gente chama componente, chamado Tópicos Especiais de Artes do Corpo em Cena. E aí, nesse quadrimestre, especialmente pela, né, a atipicidade da pandemia, a gente optou por fazer uma amostragem de fazedoras e fazedores das artes do corpo. E aí a gente, a cada semana, tem convidado um artista para falar um pouco sobre o seu processo, e aí esse é o material que a gente disponibiliza para os estudantes e para os estudantes, para que a gente possa discutir. Então, eu vou fazer uma breve apresentação acerca de você. Enfim, a gente faz o trabalho de casa. Ave Terrena Alves é atriz, dramaturga, roteirista, poeta, transvestigênera e performer. E assim, a gente tem optado muito por uma dinâmica mesmo de um papo fluido, né? E então eu queria começar com uma pergunta, porque ao que parece, né, assim, a ênfase da sua produção artística é, está calcada nessa dimensão da produção da escrita, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é esse seu processo, né, de escrita, porque acho que tem essa diversidade de gêneros textuais, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, primeiramente. Vamos começar agradecendo também pelo convite, por estar aqui trocando. E desejo que essa troca nossa aqui, enfim, né? Os caminhos artísticos, as referências teóricas, que possam também ser alimento, né? E gerar pontes e sentidos nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, que seja uma conversa muito boa para todo mundo. Certo. Eu escrevo de diversas formas mesmo, né? Inclusive, uma das memórias que eu tenho quando eu estava escrevendo uma das primeiras peças que foi publicada é de conversar com uma pessoa muito sábia, e eu estava angustiada e aflita, né, pela forma que ia ter aquilo que eu estava escrevendo, que eu não sabia exatamente, que eu ainda não conseguia materializar, assim, né, como linguagem. E aí essa pessoa me disse assim: são tantas maneiras. E é isso, assim, eu tomo essa frase para minha vida mesmo. São tantas maneiras. Então, cada peça de teatro tem o seu caminho, né? De escrita, de estrutura, de linguagem. Cada peça, na minha visão e no jeito como eu trabalho, cada peça adquire sua própria forma e tem a sua própria linguagem, de acordo com o momento em que eu estou escrevendo. E esse momento pode durar 3 meses, ou esse momento pode durar anos, né? Cada peça também tem o seu tempo, né? E às vezes, quando você acha que já foi o tempo da peça, você se engana, porque ela volta depois. E mesmo que ela já tenha sido publicada, ela vai pedindo para mudar. Porque o tempo passa, porque, por exemplo, a peça As Três Uiaras de SP City, né? Essa peça, e faz pouco tempo, né, que a gente encenou, que a gente lançou ela, lá na 4ª Mostra de Dramaturgia do Centro Cultural São Paulo. Faz 2 anos, né? 2 para 3 anos. Só que Sim. foram 2 para 3 anos em que tanta coisa aconteceu no teatro, na arte, no Brasil, né? Mas pensando na nossa rede, né? De artistas, de fazedoras da cultura,
transvestigêneros, travestis, transgêneras, né? Muitas desinformações foram combatidas, né? Outras foram, infelizmente, reafirmadas, mas o fato é que existem acessos que vão se abrindo, né? Não só atuando em cena, né, como propôs o Manifesto da Representatividade Trans já inicialmente, e aí ele vai incorporando e se fortalecendo com essa estruturalidade, né, do assunto, que envolve, lógico, né, o corpo em cena, que é objeto de ódio até hoje, né, assim, é uma coisa que a gente luta contra, né, inclusive essa demonização do corpo trans em cena, mas a demonização também é das narrativas. Então, você se defronta com isso quando está mexendo nas, sabe, assim, nas feridas da memória para conseguir compreender aquilo que nos faz corpo hoje. As três Uiaras de SP City tá nesse limiar mesmo, assim, né? De buscar alguma coisa que nos conecta, que é comum, que é uma memória, que é coletiva, que foi apagada. E que aí tem inúmeros dispositivos no apagamento disso, né? A norma culta, que é uma posse, né? De setores da elite, até hoje, né? Assim, enfim. A escrita e a história escrita, né? É uma forma de apagamento, né? É uma das formas de epistemicídio, é uma das formas de silenciamento, né? Então, as três Uiaras, quando você lê, ela é toda desfragmentada. Assim, Sim, a linguagem é escrita, é poética, é profunda, e é trágica, e é cômica, né? Enfim, é múltipla, né? Mas a gramática, a ortografia, ela é toda internetica. sim. Foi uma coisa da circunstância daquele momento, da Uhum. tentativa de abrir o diálogo desse texto com outras pessoas que talvez não estejam necessariamente familiarizadas ou habituadas com o costume de ir ao teatro e ver uma peça. Ou, Sim. por exemplo, de pegar um livro de poesias, né, que aí está nessa instituição da literatura, né, legitimada, de pegar um livro e de mergulhar nele com tanto direito quanto qualquer outra pessoa. Não é porque a pessoa é travesti, não é porque a pessoa foi expulsa de casa, foi expulsa da escola, que ela não tem os seus saberes, que ela não tem suas leituras de mundo que se manifestam através da leitura de textos, né? E que ressignificam esses textos também. Então, quando eu escrevo poemas, por exemplo, de um livro que eu publiquei chamado Segunda Queda, que também virou um espetáculo. Então, olha só que coisa. Eu começo a falar e eu vou desinvestando, né? Mas eu vou fechar aqui Tranquilo, na segunda queda, porque aí a gente vai trocando. tá Mas bom. esse livro de poesias, eu reuni poesias de muito antigamente, assim, que tem, enfim, né? Outros assuntos que eu percebi que já diziam respeito a uma percepção da identidade, mas não só como um assunto identitário, como um assunto existencial mesmo, né? Porque a poesia tem muito esse lugar e que pega o social através disso, né? Porque revela diversas estruturas desiguais, violentas da sociedade que agem sobre um corpo que está considerado aí como anormal, mas que pela poesia afirma e funda todo o seu contorno e seu território de ser. Então, esse livro eu juntei com outros poemas e ele organicamente se transformou num roteiro de um espetáculo que cria a linguagem a partir de imagens, né, assim, que emanam de nós. E isso virou um espetáculo. Então é um outro caminho, sabe, da escrita, assim, muito diferente, mas vira teatro. Enfim, Sim. são muitas maneiras, de fato. É interessante você trazer essa observação, porque, em geral, por exemplo, na academia, na verdade, assim, eu também me encontro circunstancialmente nessa divisão que, na verdade, agora não tem como mais ser cindido, que é esse lugar, o meu lugar artístico enquanto ator, e paralelo a isso eu tinha o lugar de pesquisador, porque era da comunicação, mas aí, quando eu vim para a UFSB, eu consegui convergir essas duas referências, mas é interessante porque tem uma dimensão que eu costumo sempre expor, por exemplo, aos estudantes que eu oriento em processos de escrita, seja de TCC ou qualquer outra ordem,
Porque existe aquele rigor, né? A academia estabelece a coisa da metodologia, de pensar assim, quando a gente pergunta como é que é, você pensa logo na dimensão do método, né? E, e eu sempre gosto de falar muito. Você está me ouvindo? Porque acho que a sua imagem travou para mim aqui. Voltamos. Agora acho que eu não te ouço. Vamos lá. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, tá. Eu te Ok. ouço. Tá, tô te ouvindo sim. Ah, então tá bom. Tá ok, então eu vou continuar. Travou, E é desculpa, deu uma travada só quando você falou das metodologias. Tá bom. E aí, essa coisa das metodologias, que são uma forma dura, né, de se pensar como é que você faz uma coisa, eu costumo sempre dizer e orientar meus estudantes assim, pense na investigação a partir de poéticas, né? Eu acho que o objeto, por si só, ele vai demandando o que ele precisa para ser descoberto. Eu acho que quando você traz essa dimensão da escrita, é isso, assim, você tem uma inquietação, né? Você sabe, você sabe sobre o que você quer falar, como você vai falar, é a própria coisa que vai demandando, né, o modo de ser dito. Então, é muito interessante pensar isso, porque, assim, é exatamente pensar que é múltiplo, que não existe uma fórmula, é que traz a, a singularidade disso enquanto processo. Você falou um pouco, e, na verdade, assim, para esses encontros eu tenho me debruçado sobre as produções, né, de cada uma das pessoas convidadas, e isso é uma marca muito interessante que é observável naquilo que você escreve, que é essa dimensão transgressora, né, da norma culta da língua mesmo, né, como um modo, inclusive, de permitir essa acessibilidade, né, para algumas realidades, como você mesmo disse. E é interessante porque, assim, até para você ter essa dimensão, né, de transgressão, você tem que saber da norma, né? Você tem que ter esse trânsito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque atualmente você, inclusive, é, 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 passa por um processo formativo, né, em letras, para se pensar, né, dentro dessa dimensão, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Você descobriu que eu faço faculdade. Não é uma coisa que eu conto para todo mundo, mas realmente traz muitas ferramentas, né, para a gente pensar. Uhum. Eu gosto muito. Qualquer coisa se estiver travando, você me avisa, tá? Tá bom, Porque aviso sim. hoje a internet está um pouco instável. A Tranquilo. linguística, a teoria literária, né, assim, trazem muitas referências. E uma coisa da linguística que me influenciou e me tocou muito é a transcrição fonética, né, dos textos, né, dos discursos, né, das frases, que traz a dimensão na escrita, né, porque você transcreve aquilo que foi gravado, por exemplo, né, traz a dimensão direta do contexto em que em que esse texto acontece. E traz a influência lógico, né, da oralidade, porque é um texto que é gravado, né, então é oral, mas isso, quando é transcrito foneticamente, você tem ali não só o som, né, não só a forma como as letras são ditas, mas você tem as estruturas que a gente constrói, as nossas conversas, os nossos diálogos, enfim, inúmeras situações possíveis. E isso, assim, para mim faz um sentido na dramaturgia de um tamanho, porque é exatamente o que a gente faz. Só que é como Uhum. se fosse o sentido inverso, né? A gente Sim. escreve para as pessoas pegarem e transformarem aquilo em textos singulares, né? Como você falou, autênticos, que não sejam só palavras, mas sejam ações que se manifestam através dessas palavras, né? E aí essa transcrição é como se fosse o outro caminho, pega todo esse contexto, sabe, as ações, os afetos que estão em jogo ali num diálogo, numa conversa, e colocam isso em texto.
sabe? E eu acho isso muito interessante. E isso, de alguma forma, me influenciou, assim, a escrever como eu tentei escrever, por exemplo, na peça As Três Uiaras e em outras, apesar de ter outras peças que eu acabo escrevendo de outro jeito, porque eu acho que a língua está aí para ser explorada, né? Em todos os seus gêneros. Sim. Inclusive de mesclar, né? E fazer formas híbridas também, montagens, né? Com esses Uhum. gêneros. As próprias uiaras têm isso. Tem discursos políticos, sabe? Assim, isso é um gênero discursivo, né? O discurso de uma política como a Ruth Escobar, por exemplo, Sim. numa ação que ela está fazendo. Ou o discurso dos jornais, o discurso de ódio, né? O discurso jornalístico que sintetiza tantos ódios que estão ali nos anos 80 nessa campanha de difamação pública sobre as travestis no centro da cidade de São Paulo, né? Sim. Que foram as operações Tarântula, Rondão, e todo esse contexto da ditadura, usando o aparelho do Estado para perseguir as pessoas, né? Tanto as organizadas politicamente, quanto as que não eram organizadas, mas que transgrediam esse ideal branco, cisgênero, de cultura europeizada, sudestina, etc., que é a fundação do indivíduo, né? Que acontece de alguma forma durante a ditadura militar também. Sim. Enfim, mas isso daí já é outra conversa. Eu estava falando sobre a transcrição fonética e tem outra coisa também, assim, desse contexto acadêmico das letras, que eu nunca imaginei que ia fazer, assim, tanta diferença, mas eu estou usando isso em todas as aulas que eu dou, em todos os lugares do Brasil, que é a filologia, gente, quem diria, né? Filologia, que é o estudo da história dos textos, né? Assim, do texto lá no pergaminho, e quando teve uma reedição que saiu impressa num livro, e aí onde que foi impresso o papel que era impresso, a forma da letra, né? Na época, porque a forma da letra vai mudando, né? Tudo isso, né? Tipografia. Além do estudo sobre a história, de fato, contida ali, né? E aí a gente decifrou, porque é decifrar, né, em português, mas os pergaminhos da Torre do Tombo, da Inquisição, sobre a perseguição a mulheres lésbicas. Aí depois a gente vai cavando, tem a Chica Manicongo, que é um desses pergaminhos dos processos da Inquisição que estão na Torre do Tombo em Lisboa, né? E aí a gente vai decifrando e fazendo a transcrição, de novo, né? Desse português, que é quase arcaico, né? Enfim, faz 500 anos, que é a crônica do colonizador sobre nossos corpos ali naquele contexto, principalmente corpos de mulheres lésbicas, travestis, negras, né, escravizadas e indígenas também, né? Principalmente esses que estão ali sendo perseguidos. Você percebe já ali, né, um contexto de colonialidade, tanto gênero quanto raça, misturado ao mesmo tempo, né? E esses documentos são muito valiosos, né? E eu descobri isso e aprendi isso, imagina, na faculdade de letras, na aula de filologia, que eu, entendeu? Assim, e eu uso esse pergaminho da Francisca Luiz. É um julgamento da Francisca Luiz, que é uma mulher lésbica, negra, de Portugal, que vivia em Salvador, e que aí tem todo o relato da perseguição que ela sofreu, inclusive se diz assim, e por não saber assinar, porque sempre no final do processo tinha assinatura, né? O notário, Fernando Henrique, não sei o que lá, assinou por ela. Ou seja, né? A história que ficou escrita do que fizeram com ela, e vai saber o que a Inquisição não Como fazia, foi isso, né? A história ficou, o que ficou escrito é o que eles quiseram contar. De fato, assim, ela nem assinar por si assinou. Então, essas coisas dá, enfim, né? Tudo agrega, né? Tudo agrega no processo artístico de pesquisa. Eu entrei em contato com essas áreas, né, da letras, totalmente assim, né? Nesse trânsito de academia e arte, mas uma coisa influencia a outra, assim. Tem formas muito enrijecidas, mas aí você vai aprendendo a transitar no meio disso e pegando aquilo que te interessa, né? Assim, antropopagicamente, você vai devorando aquilo que te interessa e cria o seu novo babado ali, né? É interessante, né? Porque essa dimensão da... O Foucault fala, né, que linguagem é poder. Então, a partir do momento que você tem essa dimensão do domínio da língua, porque o que a língua diz e pode dizer enquanto estrutura diz muito sobre a dinâmica que é estabelecida por ela, né? Assim, se a gente pensar especificamente no contexto brasileiro,
você teve, especialmente a partir dessas relações interraciais, as primeiras, segundas e terceiras gerações, né, dos indivíduos que foram gerados dentro da realidade brasileira, eles tinham o uso de muito da língua de matriz tupi, né? Tanto que, na verdade, a coroa portuguesa, em determinado momento, tem que estabelecer, por meio de decreto, a proibição do uso dessa língua, por saber do poder que uma língua tem para, né, de modo a estabelecer um poder, né? E eu acho que dentro da sua escrita, a gente tem aí uma língua, né, que é fruto de um processo bastante diverso, que é o Pajubá, né? E aí eu digo para você porque eu sou de religião de matriz africana, e um dos exercícios que eu tive agora na pandemia foi aprender efetivamente, assim, me inscrevi, eu quero aprender Yorubá de fato, né? Porque a minha casa é de matriz Nagô, falei, eu quero aprender, porque, né, você tem muitos dos oriquis, né, que são os cantos, que você vai reproduzindo, tipo, eu ficava imaginando, sabe assim, um católico da Idade Média que ficava rezando latim, não sabia o que estava dizendo. Mas o Pajubá, ele tem essa dimensão, né, apropriadora de muitas das palavras que são pertencentes ao léxico iorubá, e que vão reconfigurando isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão. Quando a gente fala sobre Pajubá, como diz Neon Cunha, né, que eu vou sempre citar e sempre fazer aqui a referência, toda vez que a gente fala de Pajubá, a gente tem que falar sobre os terreiros no Brasil, né, de candomblé, principalmente de umbanda, as religiões de matriz africana, porque historicamente, né, entre as religiões de matriz africana são aquelas que, de alguma forma, acolheram mais nossos corpos, né? Assim, mulheres, travestis, pessoas trans, né? E aí, o Yorubá vem direto dos terreiros mesmo, né? Para o Pajubá. E que na rua, na avenida, começa a ter um outro contexto, né? Que é o de se proteger, né? Também. Por isso que não é muito legal a gente ficar traduzindo tantas expressões do Pajubá também, né? Tem algumas que já estão aí, né? Já são do português, o Pajubá também é português, mas enfim, tem algumas que acabam passando mais, né? Mas é um jeito de se proteger na avenida, né? Sim. Porque até hoje 90% das mulheres trans e travestis tem como única alternativa de trabalho a prostituição, e a prostituição acontece muitas vezes nas avenidas, né? E nas avenidas existem, à noite tem armadilha, a gente se engana, né? Como diz a Dana Lisboa. Uhum. Então, o Pajubá é um jeito de você falar com a outra pessoa sem que a outra terceira não te entenda. E você sabe quem vai te entender e quem não vai te entender. Então, é uma comunicação que acontece de uma forma muito rápida, é uma comunicação muito criativa, e é uma comunicação, é uma língua, né, que tem uma alta capacidade de se reinventar. E cada lugar tem os seus modos de falar, tem as suas palavras próprias e o seu jeito de usar a língua, né, assim. Uhum. Então é esse o Pajubá. E o Pajubá, ele é a identidade, né, assim, também. O Pajubá é comunidade, de alguma forma, também, né? Mesmo que seja uma comunidade cheia de tensões internas, né, como qualquer outra, onde tem seres humanos, né, inteiras nas suas maravilhas e nas suas contradições, mas é uma comunidade, de fato, né? A gente tem uma pertença a partir do Pajubá, porque é o lugar onde a gente vai. A língua, ela é um jeito da gente se apoderar de nós, né, também, porque a língua é corpo também, né? Inclusive, muitas palavras do Pajubá são partes do corpo. Exato. Né? Isso eu acho uma coisa muito interessante de se prestar atenção, né? Muitas são sobre alguns contextos específicos, mas um deles é isso, partes do corpo, né? Tem muitas, quase todas têm uma palavra no Pajubá, né?
Sim. Você, na verdade, falou en passant sobre essa dimensão do Segunda Queda, e aí falou da Operação Rondã e Tarântula, mas eu queria que você falasse porque, na verdade, isso foi objeto de uma pesquisa, né, significativa que você desenvolveu a partir dos documentos da Comissão Nacional da Verdade, e como é que essa dimensão, como é que essa propositura de imersão histórica em registros, né, e como esses registros historiográficos fundamentaram essa escrita, né? E obviamente não tem como não a posteriori de você dizer isso, em como, porque na verdade assim, a própria constituição da Comissão Nacional da Verdade fez parte de um momento histórico onde propôs-se essa palavra hoje tem tido uma conotação muito complexa, mas era um revisionismo, né, histórico, e agora você tem aí, na verdade, a dissolução de muito desses avanços, né, desses ganhos que foram obtidos dentro desse panorama, né? É curioso, porque essa pesquisa que começou nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, né, foi avançando para outras comissões da verdade, né, também, porque tem várias, né, de diversas entidades, tem do Estado, tem da cidade, tem várias, né, e agora, atualmente, hoje, ela foi caminhando de uma forma que eu estou numa pesquisa profunda na ELT, né, na Escola Livre de Teatro, onde eu dou aula, junto com as aprendizes do núcleo performatividades transversais que eu oriento, e também a gente abriu as formações que são contínuas de 4 anos para pessoas do Brasil inteiro, né? Então a gente teve 2 módulos com o Brasil todo, vários estados mesmo, né? E eu propus 2 terreiros de estudo, que a gente está chamando assim, né? Um deles é travesti, queer e queer. Uhum. Pensamento e cultura trans descoloniais. E outro é memória e presença de dramaturgias trans no Brasil. E esse memória e presença de dramaturgias trans, a gente está cavando, e eu estou agora observando, por exemplo, vídeos que foram gravados na época, tanto programas de televisão, programas de polícia, desses sensacionalistas, ou as notícias de jornal da época, as colunas que eram publicadas sobre a noite, ali o nascimento da cena ballroom no Brasil. Enfim, figuras muito importantes da época, né? E pessoas trans e travestis que têm uma história pessoal de vida que estão sendo agora disparadores de muitas pesquisas. Então, caminhou para esse lugar. É interessante pensar que vem desse contexto da própria ditadura militar, que a gente vai percebendo como é rica a memória das pessoas LGBT como um todo, não só em São Paulo, em diversas cidades, mas aqui eu acabo tendo mais contato com as referências de São Paulo, mas que mesmo essas são muito apagadas na história, né? Assim, muito apagadas, e que tiveram atuações admiráveis na época, né? Que misturam política, misturam arte, que misturam linguagens artísticas com suas técnicas refinadíssimas, rebuscadas, né? Complexas, que não são consideradas como arte, são consideradas como entretenimento, são consideradas como uma diversão, ou são apropriadas, por exemplo, o voguing, né? Enfim, diversas linguagens que também permeiam a moda, permeiam a música, né? Assim, com certeza. A Cláudia Wonder permeiam a performance e que tiveram, né? Como o Zé Celso diz sobre a Cláudia Wonder, ela revolucionou a cena aqui de São Paulo e talvez não só de São Paulo, né? E pouco é lembrada, né? Assim, muitas vezes só como uma travesti, uma das primeiras, mas ela não era só uma travesti, ela era também, né? E ela estava ali, enfim, abrindo o caminho da trilha no facão, né? Mas ela é uma artista, né? Com muitas linguagens ali, pouco considerada. Mas, falando sobre a ditadura militar, inclusive, que é esse próprio contexto também, né? Sim. Quando eu comecei a olhar isso, coisas curiosas, né? Eu nasci no mesmo dia do mês que a Dilma Rousseff, em dezembro, né? 14 de dezembro, das 2 sagitarianas. E aí eu não sei por que eu achava isso curioso, né? E aí estava perto de lançar
relatório da Comissão da Verdade, e que foi lançado em dezembro, né? E tem toda a história pessoal dela, né? Na história do nosso país, né? Na política Sim. do nosso país, né? E isso estava me tocando muito na época, estava mexendo muito comigo, assim, pensar nessa relação das mulheres que foram perseguidas, que entraram para a clandestinidade, sabe? Hoje eu estou até escrevendo uma peça sobre clandestinidade, porque eu sinto que a realidade das pessoas que entraram para organizações perseguidas, né, clandestinas, e a realidade das pessoas trans que viveram durante a ditadura militar tem, assim, incrivelmente, muitos pontos de contato. A questão do nome, do RG e do documento com o nome, ou, por exemplo, a questão de dificuldade de ter casa para morar, ou de não conseguir ter relação com a família, ou de ter, assim, uma parte da sua identidade que é criminalizada, sabe? Sim. Seja uma atuação política ou seja a sua expressão de gênero, né? Porque a Uhum. expressão de gênero tem a dimensão também de um posicionamento político, né? Político. Não tem Uhum. como não ter. Sim. É a corpopolítica, como diz o Paul Preciado, né? Uhum. Então, comecei a pesquisar esses materiais, encontrei o trabalho do Renan Quinalha, na Comissão Meu Estadual amigo. da Verdade, bastante, e aí comecei a tomar contato com esse contexto da repressão, mas é ainda a repressão, porque os documentos que a gente tem dos órgãos de repressão, tipo o DOPS, quando eles fichavam as pessoas pela lei de vadiagem, tudo isso, né, esses artifícios que eles usavam para tentar dar uma roupagem legal para uma coisa que é totalmente criminosa, né, contra a humanidade, que são essas operações que eu mencionei, né, Tarântula, Arrastão, que aconteceram durante toda a década de 80 até o começo da década de 90 e até hoje se repetem em diversas cidades, porque isso foi uma tecnologia de repressão, já com uma máquina de repressão toda organizada, toda lubrificada, eles colocaram isso para perseguir a população. Então, colocaram a rota para perseguir população negra periférica, colocaram as polícias militar e civil, imagina, juntas para perseguir as travestis que trabalham aqui no centro da cidade, em São Paulo, né? Sim. Então, é uma máquina já muito afiada, né? A serviço do terrorismo, de fato, né? Essa expressão aparece em diversos momentos no relatório da Comissão da Verdade. Terrorismo de Estado, né? Sim. E aí, a partir dessa pesquisa do Renan Quinalha, né, com o James Green, eu fui encontrando também outras fontes que não traziam só o relato de quem escreveu a história, né? Uhum. Trazia também a história da resistência, da resiliência e da resistência a partir da oralidade. E aí eu gosto muito da ideia da Leda Maria Martins, do conceito de oralituras, né? Das performances da oralitura. Porque essas linguagens LGBT, travesti, perseguidas, elas carregam também inscritas no corpo essa história, né? E também nos textos, né? Que são transmitidos e que são textos digníssimos, né? Assim, que merecem sim a legitimidade de fontes históricas e a validação como documentos. Porque não são só fontes escritas os nossos documentos. Pelo menos para escrever as peças não tinha como ser, era impossível. Para ter noção do afeto, né, que tem, né, que ainda tem nessas histórias, e não só de uma casca, sabe, relatando, mas do afeto, sabe, assim, dos anseios que tem, das pessoas, né, e das alegrias e daquilo que é inesperado, tudo isso é pela oralidade, que foi quando eu conheci Neon Cunha, e a gente, um dia eu vi ela falando num evento sobre a Operação Tarântula, eu já estava escrevendo, eu cheguei assim nela e falei, oi, tudo bem? Meu nome é Ana, estou escrevendo uma peça sobre isso. E a gente fez uma caminhada pela República, pela Luz, pelas regiões do centro da cidade, onde aconteceram todos esses fatos históricos, e ela foi narrando para mim, numa deriva, pelas esquinas mesmo. Em cada esquina ela trazia uma memória de alguma coisa, ou totalmente trágica e desastrosa, ou totalmente incrível e maravilhosa, ou ainda banalidades que também compõem o cotidiano e que são importantes para a gente mergulhar inteira nessas narrativas, né? Ela foi contando, então é a oralidade como fonte poderosa e inescapável, né? Porque as histórias que estão escritas, elas deturpam muito nossa existência. É muito interessante isso, porque mesmo dentro da dimensão, e aí eu digo a partir de um lugar tangencial, porque
apesar de eu ter minha primeira formação em comunicação social, eu sempre fui bolsista do departamento de história. Então, assim, eu sou meso historiador porque eu tive contato com boa parte dessa referência, né, conceitual. E é interessante porque, né, você tem, a partir de determinado momento, aquilo que se chama de nova história, e exatamente além da aceitação, a legitimação desses outros relatos, né? A história oral como sendo algo extremamente potente e a possibilidade da narrativa da microhistória, exatamente por saber que boa parte dos documentos oficiais e oficiosos eles trazem uma versão da história que é de quem reificou, de quem né, quem ganhou. E você tem, e é muito interessante quando você vai observar inúmeras dessas narrativas que se baseiam a partir da história oral, porque ela inclusive tem essa dimensão, né? Assim, a nossa memória, ela tem uma dimensão de ilha de edição, né? Às vezes a gente vai, inclusive, na própria revivência do episódio, você vai inserindo determinados, né? Vai fazendo um recorte que, obviamente, a gente sabe que aquilo não é a fidedignidade do episódio, mas aquela é a sua versão narrativa, e é exatamente isso que você traz, né? Assim, o anseio, né? Porque aquilo te afeta de um modo tão significativo que no seu contar dessa história, obviamente isso vai estar impregnado do seu modo de contar, né? E tem uma coisa também que a oralidade vem também como uma forma de dialogar e modificar a escrita, no caso de uma memória como a da Operação Tarântula. Porque é interessante para mim, como dramaturga, ter também a fonte dos textos da repressão que narram e relatam e divulgam o ódio e a difamação. Eu quero pegar isso, sabe? E ressignificar num outro mundo. Eu quero pegar a notícia do Estadão, que dizia: limpe São Paulo, mate no masculino, né? Travesti por noite. Eu quero pegar a maneira como foi relatado o início da epidemia de HIV/AIDS, porque a gente estudando esses relatos da violência, a gente consegue entender como ela opera e como é construída a representação equivocada da nossa vida para as outras pessoas que não nos conhecem. Então, eu pego isso, sim. Eu pego isso. Inclusive, tem alguns personagens nessa peça que tem um tipo de linguagem que, de alguma forma, dialoga com essa lógica, né, da linguagem escrita, e outras personagens que têm outros tipos de materialização dos seus diálogos, das suas falas, falam pela poesia também, falam por outras formas, até literárias mesmo, né, dramatúrgicas. E aí, uma coisa em colisão com a outra, a gente vai mostrando quanto é falha a norma, né? Porque ao ir apontando, a partir das frestas, aquilo que é a estrutura que massacrou um monte de gente, essas frestas vão revelando o quanto é falha essa estrutura, né? E são poucos registros que tem, mas a partir desses poucos a gente segue ir cavando, né? E é uma pesquisa mesmo, é um trabalho quase... Tem algo de arqueológico também, né? Sim, observando, aí olhar, e de repente aquela mesma coisa que você está olhando faz tempo, você percebe uma coisa ali que você não tinha visto ainda. E isso, às vezes, revela um tesouro, sei lá, né? Enfim, uma imagem assim. Mas revela alguma coisa que você não imaginava que estava lá, né? Ainda sobre Segunda Queda, talvez seja interessante, né, contextualizar, especialmente nesse momento, de fato, porque quem assina o prefácio é a Erika Hilton, né? E recentemente, né, a gente obteve aí esse ganho, essa visibilidade né, da ocupação política dela no contexto
da vereança em São Paulo, acho que é importante, né, fazer essa demarcação. Eu tinha esquecido, é verdade. Ela escreveu o prefácio e a orelha me apresentando, né? São Sim, 2 textos. sim, E, e tem tantos pontos de contato, assim, com a Érica e com tantas coisas, tantas pessoas que a gente conheceu. Nesse livro, Segunda Queda, além do prefácio dela... Tá travando? Não, né? agora Tá dando voltou, para me ouvir? tô ouvindo, você deu só uma travadinha, você falou, Voltou? Tá bom. Ela escreveu o prefácio e a Paloma Franca Amorim escreveu a uhum. contracapa, né? E eu conheci a E na, Paloma, junto com a na abertura Érica, tem uma num frase evento. da Dodge, né? Tem um texto da Dodge, né? Tem, tem. Não, não, a da Dodge é Ah, nas nas Uiaras, é Uiaras. verdade, estou misturando. É nas Uiaras. No Segunda Queda é do Anderson Herzer, que tá no Tá meio bom, disso, ó. Por quê? Fui para um evento na Uhum. UFSCar. Eu adoro essa história. Em São Carlos, né? Fui lá participar de um evento dos estudantes de letras, das estudantes de letras. Foi o primeiro dia que eu consegui pegar hormônio no posto de saúde. E eu tava, o quê? Desesperada, né? Enfim, né? Naquele processo, assim, né? Vivendo todos esses exames e essas coisas, né? Da relação da ciência Sim. com nossos corpos, né? E aí fui correndo, atrasadíssima, peguei o ônibus para São Carlos, são umas 3, 4 horas, sabe? Assim, no ônibus atrasadíssima, sabe? A Paloma já falando. Quando eu cheguei na mesa, eu cheguei na hora, já estava quase todo mundo começando a ir embora, a Érica segurando lá com o pessoal. E aí conversei com a Paloma e conheci a Paloma. E essa troca entre Paloma, Érica e eu foi assim, muito, muito marcante, de fato. Porque um dos livros que surgiu com muita força naquela época foi o Anderson Herzer. Porque eu falei do João Neri na mesa e a Erika Hilton me deu um coió porque eu não falei do Anderson Herzer. E de fato, ela tem razão, né, a Erika Hilton, em quase tudo do que ela fala. Porque ela já estava ali, ó, me chamando a atenção para o fato de que a narrativa do Anderson Herzer, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um poeta que publicou o livro A Queda para o Alto em 1981, que ficou anos e anos preso na FEBEM, porque a própria família mandou prender ele, porque dizia que ele dava problema, e porque ele era uma criança trans, um menino trans, mesmo que ninguém falasse essas palavras na época, ele próprio reconhece isso na escrita autobiográfica e nas poesias dele. E aí o Suplicy um dia entra lá e vê que tem um menino lá preso, que escreve poesias, e aí nem tinha pena para ele mais, essa coisa que acontece no sistema carcerário, e aí ele foi retirado de lá, e ele publicou esse livro, né? Infelizmente ele morreu numa situação muito trágica, mas ele deixou esse ato poético, político, esse relato e esse marco na literatura brasileira, que é, acho que o segundo livro, né, um dos primeiros publicados por pessoas trans, não estava escrito Anderson Herzer, mas estava escrito Herzer só, né? Porque era justamente sobre isso a narrativa dele. E ele, imagina, né? Fica anos preso, ele vai tentar encontrar a avó no Paraná, tem que voltar andando do Paraná até São Paulo, porque a polícia começa a perseguir ele lá na cidade pequena lá do Paraná, porque ele era uma pessoa que era visto como uma dissidência ambulante, né? Então ele volta andando, ele assim passa por diversas cenas horrorosas. E essa história é mais representativa da nossa realidade até hoje do Do que a que história do João Nery, que é a exceção entre as exceções e que tem o seu imenso valor também, né? Sim. Mas, assim, na hora de fazer a menção, a gente tem sempre que lembrar do Anderson Herzer. E quando eu percebi, o livro que eu estava para publicar tinha o nome A Segunda Queda, e o dele era Queda para o Alto. Então, nesse momento, eu fiz o quê? E botei o prefácio, que virou até versos de música, que é assim: qualquer dia desses vou despir-me da luta, pisar em coisas brutas, sem me arrepender,
E esse verso é muito lindo, né? Sim. Porque, no fim das contas, a gente não se despe dessa luta, né? A gente Não. escreve para se despir dessa luta, mas a nossa nudez continua sendo um grito, né? Apesar da gente. Tá travando? Tá travando. Tá travando? Não. Travou um pouquinho, mas Apesar, travou um pouquinho, mas não o suficiente para. apesar, né, desse nosso grito, que é a nossa arte, né? Ter cada vez mais maneiras e possibilidades, né? Do que não só o grito pode vir contido, o grito pode vir retorcido, mas existe ao mesmo tempo um grito e ao mesmo tempo um grande silêncio sobre a nossa história, né? A gente entrevistou uma ex-integrante da ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, que a gente nessa pesquisa de história oral de vida, e ela dizia que quando estava presa, e esse tema da cadeia atravessa a nossa história da arte feita por pessoas trans também, né? Sim. Ela disse que quando estava Uhum. presa, lá fora era um grande silêncio, onde só podiam vir notícias de pessoas parceiras que sumiram, que desapareceram, que caíram. E é um grande silêncio. E a gente vive esse silêncio até hoje, né? Mas ao mesmo tempo tá aí nosso grito, nossas canções. E assim, as Uiaras foi um jeito de começar a fazer música, né? E a música ela Sim. vai para diversos lugares, né? E Sim. recria tudo isso que poderia ser dor. Não vamos habitar a dor mais, né? Não se trata de dor, não se trata de desgraça, né? A nossa existência. Se trata de se apropriar disso e de destroçar para transformar em outra coisa, né? Enfim, é a Uhum. transpofagia. Eu gosto dessa palavra da Renata Carvalho. É uma das que eu estou orbitando aqui, porque, como eu te disse, eu tenho me aproximado cada vez mais de Dodge, né, aqui pela universidade, e essa é uma questão, né, que acaba sendo especialmente delicada no meu caso de homem cis, gay, branco, né, e às vezes quando vai se referir, né, quando vai abordar, em como existe uma questão, né, que é não reduzir a pessoa trans à condição, a expressão de gênero, né, mas também não tem como você não deixar, porque na verdade é isso, assim, eu tô sempre que eu pergunto alguma coisa sobre o seu processo artístico, né, especificamente do ponto de vista processual, essa condição ela se encontra, né, então existe uma linha, né, do que seria esse essencialismo, né, a essa expressão. Mas a gente falou bastante da segunda queda, e eu, nas minhas pesquisas, me interessei muito sobre o corpo que o Rio levou, né? E especificamente quando eu soube que essa montagem ela acabou sendo feita em várias localidades, é um lugar onde você reivindica, inclusive, essa coisa do espaço não convencional da representação, né? Tendo a dimensão dos assentamentos, das ocupações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que legal essa pergunta. Uma coisa que eu não costumo falar muito e que foi muito marcante. Nossa, foi profundamente transformadora. O que eu sinto é que eu só aprendi a fazer teatro mesmo nesse momento na minha vida, né? Porque, olha Uhum, só, a gente uhum, fez essa peça pesquisando os relatórios da Comissão da Verdade, apresentamos no Centro Cultural, foi uma temporada deliciosa, e aí a gente começou a rodar pelas ocupações e assentamentos em São Paulo, né? Em São Paulo tem um assentamento, não sei se tem outros, mas do MST em Perus, no bairro de Perus aqui, né? Onde tem produção, né, de alimentos, enfim, é um assentamento dentro da cidade. E ocupações do MTST aqui em São Paulo, na Vila Nova Palestina e no Capão Redondo. E também fomos para um contato com outro movimento de moradia para São Mateus, né? Ali na Juta, Sapopemba, né? Na região do Sapopemba.
E todas elas foram em espaços não convencionais. Uma delas foi ao ar livre, na Vila Nova Palestina, né? Foi a estrutura de luz e de... Ainda bem que era julho, né, gente? Porque não chovia, porque a luz era toda no cenário já, uma coisa assim, compactada, né? Já foi pensada para isso. E aí, se acendia as luzes, era maravilhoso, sabe? Assim, parecia festa junina. Parecia, tipo, sei lá, eu tô querendo entrar nessas pesquisas, dessas formas cênicas, arquitetônicas mesmo, né? Uhum. Porque eu acho que elas são maravilhosas. E agora a gente está vivendo o distanciamento, né? Então, esses lugares de comunidade, essa palavra tem falado muito alto dentro de mim, sabe? Talvez por causa do isolamento, talvez porque a gente vai percebendo realmente nossos laços, mas se reunia todo mundo, né, da ocupação ao redor. A gente dividiu a peça em 2 dias, então fez metade no sábado, metade no domingo. Teve um deles que a gente dormiu lá, né, também. E a gente apresentou a peça. E a peça, o que eu sentia era que, assim, ó, por exemplo, ela tinha relevos e fundos, sabe? Assim, por exemplo. Então, quando a gente apresentava no Centro Cultural, essa parte surtia um efeito, essa parte jogava com o público, porque tem essa dinâmica da peça que você vai percebendo quando você faz. Porque eu sou a dramaturga, mas eu tô sempre, nesse caso do grupo de teatro, Lab TD, que é quem montou tanto o Corpo que o Rio levou quanto as Uiaras, eu estou sempre em cena. E a segunda queda também, enfim. Alguns eu não estou em cena, mas nesses todos eu estava. Então, eu estou ali junto, fazendo um pouco uma contra-regragem, fazendo uma produção junto, fazendo, enfim, tocando, fazendo o babado acontecer, né? E aí, no Centro Cultural, né, nos lugares do teatro, já, assim, reconhecidos, essa parte chamava, essa parte chamava, essa parte chamava, outras, enfim, a gente tinha essa noção, né? Nas ocupações, tudo isso virava assim do avesso. Era muito, muito curioso. A cena que ninguém dava bola, sabe? Assim, no teatro, era o maior sucesso nas ocupações. Outras que era aquela cena que a gente fazia que era super forte, sabe? Que deixava as pessoas vidradas. Tinha gente que ia pra lá, passava um monte de cachorro no meio, sabe? Eu adorava isso. Passava um monte de cachorro. É uma outra relação, é uma relação que eu sinto profundamente viva. Eu não sei se é mais viva do que a outra, eu acho que é um jeito diferente. Mas é um jeito que eu amo de fazer teatro. É um jeito em que a cena está muito aberta, sabe? E que existe um atravessamento muito grande entre quem está ali fazendo e quem está assistindo, que não é só assistindo, é construindo e participando de fato. Até porque a gente abria muito para interações. E aí o nosso jeito de fazer teatro começou a ficar profundamente dialógico, aberto. E isso eu sinto que traz uma vitalidade, e ainda mais para temas tão polêmicos, tão delicados, tão urgentes, né? Onde, através do teatro, a gente consegue criar outras vias de comunicação sensíveis, né? Assim, muitas vezes a gente fazia debate depois, mas às vezes com o movimento, né? Que era muito interessante. Mas às vezes não. E teve um desses lugares onde a gente voltou para dar uma oficina depois, lá no Capão Redondo. E aí a gente voltou e fez uma oficina de teatro. Então, uma troca que se desdobrou mesmo, sabe? Num contato e num diálogo desse movimento tão importante, né? Assim, e que é incrível quando a moradia vem atrelada, né, à cultura, não só como uma coisa assim a ser consumida ou a nos distrair. Também tem esse lugar, né? É importante a gente, né, criar outros focos de interesse, de atenção e transitar entre eles. Mas a cultura como uma coisa, assim, integrante da própria Né? ação de ocupar, porque a cultura também ocupa, né? Sim. A ocupação 9 de julho da Preta Ferreira e da Carmen Silva, aqui em São Paulo, é muito forte nisso, né? E aí, observando e convivendo ali, eu vou percebendo, né? Formas de aliar uma coisa a outra, né? Assim, de fazer com que elas sejam a mesma coisa. E junto com isso, a alimentação, né? Que também, quando a gente esteve no MST, foi muito presente, porque, enfim, a gente estava ali, a gente permaneceu ali um tempinho, pouco, né? Mas a gente já teve esse contato, e que a alimentação é a produção
né? Ela é a resistência, ela é o que traz, inclusive, o contato com a comunidade ao redor. É muito interessante isso. Eu durante um tempo, também fiz atividades junto a alguns assentamentos. Enfim, dentre meus trânsitos, antes de vir para a Bahia, eu morava em Rondônia e dava aula na Universidade Federal de lá, e tinha uma colega que trabalhava especificamente com esses assentamentos, e é muito interessante observar a estrutura política, né, que constitui aqueles seres dentro daquele espaço, né, em como essa dimensão que para a nossa sociedade aqui fora, o consumo cultural, não sei se na verdade lá teria essa dimensão de consumo, mas a cultura especificamente, ela é constitutiva da dimensão cidadã desses indivíduos, né? Assim, em como isso é levado muito a sério, né? Assim, então, assim, qualquer pessoa que chegue lá para compartilhar um processo acaba tendo uma aceitação muito grande, muito significativa, além de vivenciar esse modo de vida que é distinto, né, assim, que está especificamente calcado na coletividade, né? Eu acho que na dimensão, na situação que a gente vive politicamente, isso acaba sendo bastante significativo de se observar, né? Porque todas as minhas memórias que eu tenho das vivências junto aos assentamentos, do tipo a pensar assim, rapaz, você não está fazendo nada, assim, né? Que você está fazendo aqui fora e tal? E é muito interessante que quanto mais sensível, quanto mais marginalizado, quanto mais, né, estigmatizado, aparentemente essa dimensão de construção de uma resposta acaba sendo aquilo que você falou um pouco sobre como era a dinâmica da cultura no período da ditadura militar. Era uma cultura pujante, né, assim, porque a gente precisava dar uma resposta a todo aquele recrudescimento político que estava tendo ali, né? Então, por isso que, inclusive, por exemplo, dentro da dimensão cinematográfica, você tem um gênero cinematográfico, que é A Boca do Lixo, que vai falar sobre, né, essa coisa que é marginal dentro do próprio contexto, né, do centro de São Paulo, e que vai construindo, inclusive, bilheterias que são astronômicas, né, e vai tendo essa visibilidade, né? Vamos ver aqui. Como é isso? Na verdade, em algum momento, Dodge tinha me falado sobre isso, eu queria entender, na verdade, nas minhas pesquisas eu não consegui ter muito essa referência, mas eu sei que existe uma dinâmica de intercâmbio que você estabelece com o Amapá. Como você quer falar um pouco sobre isso? Eu queria entender como é que é isso. Eu Exatamente. quero sim, eu só vou ligar uma luz Tá bom, aqui, tá bom, porque tá ficando escuro. tá bom, Peraí, beleza. tem uma outra ainda. Porque, como eu te disse, né, eu já morei na região amazônica, a gente sabe das dificuldades que se tem para os fazeres, inclusive um dos nossos convidados, que vai estar nessa semana ou na outra, não me lembro, é um produtor cultural de Rondônia, o Fabiano, e queria que você falasse um pouco sobre esse intercâmbio. Esse intercâmbio começou assim, eu fui convidada pelo diretor Otávio Oscar, Uhum. para fazer parte desse projeto chamado Lugar da Chuva. O projeto era o seguinte: ele é de Macapá, né, o Otávio, e mora em São Paulo já há alguns anos. E aí eu fui convidada, né, topei, para ir para a cidade de Macapá, fazer uma residência na cidade, passando por vários lugares, né, diversos lugares assim bem diferentes entre si da cidade e do arredor da cidade, e escrever uma peça transviajante, sabe, assim, de viajantes que passam por todos esses lugares
Enfim, né? E a gente foi pensando nessa dramaturgia como ilhas, porque Macapá é uma ilha e tem diversas ilhas, né? Nessa foz do Rio Amazonas, que como se diz, monumental, né? É muito fora de qualquer limite de tamanho que a gente tem, né? O Sim, Rio Amazonas. dimensão, né? Tem muitas ilhas, já que é a Foz, né, ali também. E aí a gente pensou a dramaturgia como ilhas, e cada ilha é um desses lugares, enfim. E aí ele inscreveu no PROAC Primeiras Obras aqui, que é pouquinho dinheiro, a gente conseguiu pagar praticamente a viagem, sabe? Mas fomos todo mundo para lá. Eu, ele, a Luciana Ramin, que é a artista do vídeo, e a Danielle Desiré, que é a cenógrafa e figurinista. Lá já moravam, né, o Rafael Brito, que é do Maranhão, mas dá aula na Unifap, em Macapá, e o Wellington Dias, que é de Macapá, e agora eu acho que está dando aula em Manaus, mas na época estava dando aula lá na Unifap também, né? Então a gente ficou um mês indo para, por exemplo, assim, Rampa do Santo Inês, que é o lugar onde chegam barcos, né, durante o dia e à noite rola a pegação. Aí, por exemplo, a Fortaleza de São José, que é o centro da cidade, que é como se fundou a cidade. É uma fortaleza, de fato, uma fortaleza mesmo assim. E é muito vento, né, lá, né? Vem muito vento. E aí tem a história dos calabouços, com as cheias e secas do rio. Enfim, várias histórias de cada lugar, né? A gente foi para Ilha de Santana, onde tem muitas samaúmas, que é uma árvore gigantesca, né? Então a gente, enfim, né? Ficou ali andando, né? Nas árvores, percebendo o que tinha ali naquele lugar também de provocação cênica, performativa, né? Foi para um lugar bem performativo, assim, né? E foi um desafio escrever esse texto, porque é um texto que vem do espaço, né? E das pessoas, lógico, que estão ali nesse espaço. Mas como o fio dramatúrgico da proposta foi o trânsito entre diferentes lugares, tanto os lugares da própria cidade de Macapá, quanto esse trânsito intercâmbio entre São Paulo e Macapá também, né? Porque tem essa dimensão viajante também, né? Então, fiquei lá um mês, depois voltei, fiquei mais um mês escrevendo essa peça. E enfim, né? Eu, como escritora de São Paulo, que nunca tinha ido para lá, né? Para escrever uma peça que parte do lugar, eu tive que fazer assim uma pesquisa não só de teatro, mas uma pesquisa ética também, sabe? Assim, muito importante mesmo, assim, você entender a dimensão ética do que é falado no lugar que você está chegando e que você está criando de alguma forma a sua pertença a ele, né? Através desse processo que mistura arte, mistura vida e que é o meio do mundo, né? É onde a linha do Equador atravessa. Tem o zerão lá, né? Tem o marco zero. Então tem essa força da Amazônia, né? Porque o tamanho daquele rio não tem como. Não. Né? Assim, não tem como. Então a gente foi passando por esses lugares escrevendo essa peça, que depois foi apresentada lá, a gente fez a abertura de processo lá, as coisas foram mudando muito na forma da própria peça, né, mesmo assim. Depois, os atores vieram para São Paulo, e aí teve uma temporada em São Paulo, e depois a gente foi todo mundo para Rio Preto, de onde a Luciana Ramin, artista do vídeo, é. Então a gente passou, de alguma forma, por muitos lugares, sabe, assim, desse coletivo, que não é um grupo de teatro, né, mas que esteve ali em conjunto nesse projeto, trabalhando de modo colaborativo também, né? Então a gente foi para o Festival Internacional de Teatro em Rio Preto e a peça depois circulou Macapá, os mesmos lugares por onde a gente passou fazendo a pesquisa, né? A Ilha de Santana, onde mais? Na própria Unifap, enfim, em diversos lugares. No Araxá, que é um dos lugares por onde a gente passou lá, e depois foi para Manaus e para Belém. Então circulou algumas capitais do norte. E, nossa, para mim foi um presente mesmo, sabe? Ter feito parte desse processo, assim, porque a gente aqui em São Paulo, né, no Sudeste, nesses
chamados centros, né, urbanos, a gente acha que a gente é centro. De verdade, Sim, a total. gente cresce sendo ensinada disso, Uhum. né? Então, eu acho que assim, a gente tem mais é que abrir mesmo, né, esses horizontes e criar essas pontes, porque elas são dão força para todo mundo, dão muita força para todo mundo, né? Assim, Uhum. enfim. E agora tem essa situação toda acontecendo, né? Muito, Sim, exato, muito exato. trágica lá, né, gente? Uhum. Esse apagamento. Na minha tese de doutoramento, eu pesquiso cidades da fronteira Brasil-Bolívia, né? E é muito interessante em como o fato de estar distante fisicamente do centro de decisão política faz com que essas localidades elas tenham uma uma dinâmica quase que própria, sabe assim, é como se o poder central não alcançasse. Eu acho que essa crise energética, né, que está acontecendo atualmente lá é uma prova disso, de que é um espaço que quem se importa se está faltando energia lá, né? Porque é um espaço que, né, não tem essa elementaridade na constituição da, da, da formação nacional, né? É muito interessante isso, essa dimensão. Ah, Vi, a gente já. Só uma coisinha Fala. que eu esqueci de falar, Ah, que na época eu nem percebi, mas depois eu fui percebendo que começou uma pesquisa ali, sabe, de relação entre corpo e território, corpo e uhum, terra, sabe? uhum. Foi lá que isso começou a ganhar forma, assim, porque, enfim, também foi lá que eu realmente afirmei, né, a travesti que eu sou. Que Foi lá que massa, eu comecei a falar. foi Então, massa. eu estava vivendo isso muito profundamente, assim, Sim, era né? um E eu processo tentei interno, né? escrever de uma forma que extravasasse só a minha experiência pessoal, né? Porque, enfim, eu não Uhum, acho que eu tenho que ficar falando das minhas experiências pessoais numa peça que é transviajante, né? Pode ter uhum. vai ter essa dimensão, lógico, né? Mas essa ligação entre corpo e terra, né? Assim, esse paralelismo é uma identificação muito poderosa, eu acho, assim, para o teatro e para a Hum. performance. Vi, a gente chegou, né, aí a nossa 1 hora de conversa, foi bastante fluida. Eu queria perguntar se você tem alguma outra colocação a fazer. Caso não, a gente já vai se encaminhando para os nossos finalmente. Eu faria a seguinte colocação, ó, lembrando desse paralelismo entre corpo e território. Esse ano eu fiz um trabalho com artistas mexicanas, né? Num ciclo de dramaturgia internacional da Cidade do México. E Uhum, trabalhei com a diretora Itandeui Mendes, de Oaxaca, no sul do uhum. México. Sim, sim. E esse aspecto da pesquisa, né, corpo, terra, corpo, geografia, corpo e território, né, que traz a memória, traz tudo agregado junto, né, foi muito base do nosso processo. E tinha a coisa da língua, né, porque eu não falo espanhol, né, eu entendo o que elas falam, mas elas muitas vezes não entendiam o que eu falava. Então foi um processo de perceber como as palavras elas são corpo, né? Também assim, a comunicação e as Sim. próprias palavras são corpo, porque a gente diz às vezes com elas para além do significado que tem agregado naquelas letrinhas, né? Aham, E aí tem o zapoteco lá também, né? Que sim. é uma língua tradicional, um povo tradicional do istmo de Tehuantepec, que tem a cultura das muxes, que eu, assim, nossa, tomei contato só esse ano e tô realmente, assim, muito instigado. Ainda não consegui nem começar de verdade a mergulhar nesse contato, como eu acho que é possível. Mas só para falar que foi um processo muito diferente do que eu vivi, de todos os que eu vivi até hoje, porque eu estava escrevendo o texto e o texto não estava ligado só na língua, né? Então, Uhum. ficou muito viva essa relação com o território. E o Pajubá também veio ali com muita força, né? Porque é um lugar de fortificação ali, né? Quando ninguém está te entendendo, você mete logo um Pajubá. Porque aí você se reconhece naquilo e de alguma forma ganha força para continuar no processo, né? Sim, E é isso, a gente tem que internacionalizar também nossos contatos, nossos saberes, sim. porque existem em diversos lugares do mundo pessoas
com afinidades a tudo que a gente debate e traz aqui, né? Às vezes até mais do que com pessoas do que a gente é próximo aqui, né? Exato, exato. E assim a gente vai ganhando força para fazer a transvolução, a revolução, a transgressão desse mundo como foi dito que ele era. E não é, né, amores? Então Eu queria dizer. tá bom, muito obrigado, obrigadíssimo. E em nome do curso, né, de Artes do Corpo em Cena, eu agradeço muito a sua contribuição para a nossa formação, tá bom? Boa Imagina, eu noite. que agradeço o convite, É, agradeço a você pelo convite, né? Agradeço a Dodi também, com quem eu tenho múltiplas trocas, né? Que a gente fez essa ponte juntas aqui também. Mandar um beijo para a Dodi, minha Amanda, dizer que eu tô com saudade. Ela quer ver o vídeo depois, então não esquece de mandar para ela. mando sim. E agradecer você e todo mundo que, por um acaso, esteja nos vendo agora, né? Nas nuvens, nos labirintos das nuvens. A gente vai se cruzando aí em BR e adjacências, né? Tchau, tchau, boa noite, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Cena. Obrigado você. Tchau, tchau.